Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, e nesse vídeo nós vamos falar sobre os caçadores do pecado perdido, quando o cristão vira o acusador, né? Alguns cristãos, infelizmente, algumas igrejas têm uma postura acusatória, né? Em algumas igrejas os cristãos assumem uma postura acusatória e agressiva, fazendo parecer que a função do cristão é ficar vigiando a vida das pessoas, seja da sua ou de outras igrejas, inclusive ficar vigiando as pessoas do mundo lá fora, né? A grande pergunta é por que eles não se preocupam com a própria vida, ao invés de assumir uma postura inquisidora sobre a vida de pessoas que estão servindo a Deus, tendo uma fé e um entendimento diferente sobre as Escrituras. De onde surgiu esse comportamento agressivo e violento por parte de pessoas que deveriam se tratar como irmãos, né? Tudo começa, na verdade, pela divergência na interpretação de uma pequena palavra. Que palavra é essa? É a palavra doutrina. Doutrina é descrita no dicionário como um substantivo feminino, né? Pode ser descrita como um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas, ou ainda um conjunto das ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, etc. Pode ser definida também como princípios fundamentais de uma crença, sistema ou ciência, erudição, saber, ensino, norma. Observação, existem outras definições, né? Então, as divergências na interpretação da palavra doutrina fazem com que as igrejas criem normas e regras de conduta totalmente diferentes umas das outras, gerando todas as desavenças, desconfianças e intrigas que nós já conhecemos tão bem, né? Algumas pessoas têm um comportamento coerente, sendo compreensivas com a visão e interpretação de quem pensa diferente, enquanto que outras externam de forma agressiva e violenta o seu descontentamento com quem não tem a mesma interpretação, pensa ou age de uma forma discordante daquilo que eles acreditam ser a interpretação correta das doutrinas bíblicas, né? Nós poderíamos ficar aqui a vida inteira debatendo textos bíblicos e qual seria a sua interpretação correta, o seu sentido mais adequado, mas posso te garantir que não chegaríamos a lugar algum, né? Porém, existem alguns textos bíblicos e situações relacionadas à natureza humana que nos ajudarão a compreender melhor o porquê isso acontece. Na maioria das vezes, a questão não se resume apenas a interpretações bíblicas diferentes, mas está ligada diretamente à forma como nós funcionamos, nossos medos, nossas crenças, nossos desejos, instintos, anseios e nossos impulsos naturais, né? Marcos 9:33, Jesus, né, chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes aos seus discípulos, no caso, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior, né? Um dos problemas que todos nós enfrentamos é o problema da competição, né? Competir para viver. Uma verdade inconveniente e inevitável é que competimos por quase tudo nesse mundo desde o nosso nascimento. A competição fará parte de toda a nossa vida, seja na infância, na adolescência, também na fase adulta. São as brincadeiras de jogos, a disputa pela atenção dos adultos e amigos, depois vem o mercado de trabalho, a faculdade, os relacionamentos e uma centena de outras coisas que nos obrigarão a competir para atingir nossos objetivos e suprir nossos anseios e nossas necessidades, né? Os discípulos de Jesus, eles estavam brigando entre si, disputando para saber qual deles era o maior no reino dos céus, quem se assentaria à direita e à esquerda de Jesus na sua glória. O Senhor tentou limpar o coração deles usando até uma criança como exemplo, deixando claro que no reino de Deus, maior é quem serve do que quem é servido. Jesus, pois, chamou-os para si, para junto de si, e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles.
Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, de 25 a 28. Em Mateus 18, 1 a 5, Jesus usa uma criança como exemplo, deixando claro que eles, os discípulos, precisavam ter a humildade, inocência e dependência de uma criança, né? Dependência de Deus e também dependência uns dos outros, para que pudessem ter direito ao reino dos céus. Depois, em Mateus 20, de 25 a 28, eu uso muito esse texto nos meus vídeos, Jesus fala sobre os reinos do mundo e a forma autoritária que uns dominavam sobre os outros. E ele diz aos seus discípulos: entre vós, ou seja, entre vocês, não será assim. Ele faz questão de deixar claro que a atitude dos seus discípulos não deveria ser como a atitude de liderança dos governos e dos reinos do mundo, né? Jesus tentava tirar aquele sentimento aquela necessidade de exercer domínio sobre os outros que havia no coração dos discípulos. Mas Jesus restava ainda um último recurso que ele usaria um pouco antes da festa da Páscoa, tentando deixar claro para os seus discípulos que o reino de Deus não funcionava como os reinos do mundo, né? E qual era esse último recurso? Era o exemplo, né? Por último, Jesus usa uma ferramenta, né, uma das ferramentas mais poderosas que existe para impactar o coração humano, o exemplo. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés? Respondeu Jesus, disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Somente depois, quando recebessem o Espírito Santo, eles entenderiam, né, a lição que Jesus estava tentando dar, né? Jesus estava se colocando como o servo mais humilde de uma casa e tentando dar um bom exemplo para os seus discípulos. Jesus não buscava criar algum tipo de ritual, né, como alguns imaginam. Lavar os pés era uma necessidade higiênica da sociedade daquela época. Isto era feito pelo servo menos qualificado da casa. Se fosse nos nossos dias, seria feito por alguém da limpeza, um ajudante geral. Nenhum servo qualificado costumava executar esse serviço. Jesus, então, o que ele faz? Ele se coloca na posição do servo mais humilde da casa, lavando os pés dos seus discípulos, tentando dar a eles um exemplo que pudesse guiá-los por toda a vida deles, né? O espírito de competição, ele vem dos piores sentimentos que brotam no coração do homem: vaidade, inveja, ambição, egoísmo, orgulho e tantos outros. É claro que estamos falando de um tipo de competição voluntária, gratuita e, na maioria das vezes, desnecessária, né? Existem momentos na nossa vida que a competição ela é necessária, mas mesmo nesses momentos, quem serve a Deus deverá mostrar um espírito diferente daqueles que não servem. Amar a Deus e amar ao próximo é a nossa missão. Nós não fomos chamados para agressões gratuitas, disputas desnecessárias e muito menos para empurrar as nossas verdades goela abaixo das outras pessoas. Jesus se colocou como a porta, o caminho, aquele que entra só quando é ouvido e convidado para entrar. O evangelho precisa ser aceito. A verdadeira doutrina precisa ser compreendida e moldada no coração pelo trabalhar do Espírito Santo. Jesus contendia apenas com homens que vinham contender com ele, no intuito de desacreditá-lo diante do povo e deturpar os seus ensinamentos. Ele nunca saiu para contender ninguém, para buscar disputas ou brigas ou agressões gratuitas. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve defender o que acredita, e nem que você deve aceitar aquilo que não acredita. Não é isso. O que estou questionando é uma postura agressiva, grosseira, violenta, acusatória
e às vezes até mal educada, que produz contendas, desavenças, divisões e muitas vezes envergonha o evangelho, fazendo um trabalho totalmente contrário ao que deveria ser feito pelos filhos de Deus. Essa postura grosseira, deselegante, muitas vezes brota por causa de disputas de poder, desejos de grandeza e glória, orgulho, vaidade, inveja, raiva ou ódio mesmo, né? A pessoa ou grupo de cristãos cria a sua versão do que seria a doutrina correta, segundo a Bíblia, e depois não consegue entender ou admitir que outra pessoa discorde, pense diferente ou não cumpra aquela sua visão de doutrina que, no seu conceito, é a única verdadeira. A Bíblia ela é interpretada o tempo todo por pessoas diferentes, com histórico de vida diferente, com capacidades intelectuais diferentes, com forma de ver a vida diferente e, principalmente, vindo de um contexto religioso diferente, trazendo muitas vezes uma bagagem religiosa que inconscientemente será acrescentada ao Evangelho, influenciando diretamente a forma de ler e interpretar a Bíblia. Porém, o que mais influenciará o comportamento e a maneira de lidar com as divergências será a visão que a pessoa tem de como funciona ou deveria funcionar as figuras de autoridade existentes na palavra de Deus. A forma como a pessoa enxerga a autoridade e liderança terá influência direta na forma como ele vai se relacionar com as outras pessoas que concordam ou discordam da sua visão do Evangelho. Tiago 4, 11 e 12, Tiago diz o seguinte: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Né? Muitos cristãos fazem uma interpretação equivocada e acham que Deus os chamou para ter o mesmo espírito dos profetas do Velho Testamento, né? Julgando, acusando, amaldiçoando e promovendo uma repulsa ao Evangelho, causando muitas vezes traumas religiosos que dificilmente serão curados sem a ação direta do Espírito Santo de Deus. Foram chamados para trabalhar para o Senhor, mas acabam dando muito trabalho para ele e dificultando o crescimento do Evangelho. Tornam-se caçadores de pecados, quando Jesus os chamou para serem pastores e pescadores de homens, né? Contendendo sempre, acusando, fazendo oposição desnecessária e colocando-se como adversários de todos os que pensam diferentes. A necessidade de ser único, de ser o maior e o melhor, o grande iluminado, o dono exclusivo dos céus, o único que compreende e entende a palavra e a vontade de Deus. Alguns chegam a pensar: o que seria de Deus se não fosse eu? Deus deveria dar graças a Deus todos os dias porque eu existo, né? Deixando de lado as brincadeiras, a igreja se comporta como um reino dividido contra si mesmo. O que Jesus disse sobre reinos divididos? Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Mateus 12, 25. Jesus deu essa resposta aos fariseus que começaram a acusá-lo de que ele expulsava demônios por Beelzebul, os príncipes dos demônios. Daí Jesus falou: não faz sentido. Se Satanás expulsa Satanás, se o reino dele está dividido contra ele mesmo, como o reino dele vai subsistir? Né? Então, se a igreja é um reino dividido contra si mesmo, como é que ela pode subsistir? Somente o grande amor e a misericórdia de Deus para manter a igreja de pé, visto que ela se comporta como um reino dividido, uma casa e uma cidade dividida contra si mesmo. Um dos maiores perigos ao interpretar a Bíblia é criar o hábito de selecionar passagens ou textos isolados e criar ideologias, narrativas e ensinamentos que nem sequer passaram pela cabeça de quem escreveu o texto inspirado por Deus, né? Quando você analisa e cria uma interpretação do texto, encontrando o motivo para o qual ele realmente foi escrito, encontrando realmente o sentido original,
e o sentido que quem escreveu estava querendo dar ao texto, você encontra o verdadeiro ensino e a direção que realmente foi dada pelo Espírito Santo. É muito fácil projetar em um texto bíblico algo que já está na nossa cabeça e depois colocar coisas que nós achamos ou já acreditamos dentro do texto. Assim surgiram todas as doutrinas e ensinamentos considerados heréticos derivados da Bíblia. Não examine a Bíblia com a intenção de mostrar que você sabe mais que os outros, e sim com a intenção de encontrar a verdade e receber a revelação da misericórdia e do amor de Deus derramado sobre o seu povo. Você não precisa concordar, mas precisa aprender a respeitar aqueles que entendem a Bíblia diferente. E caso ache que deve convencê-los porque estão errados, busque em Deus sabedoria e capacidade para convencê-los, manifestando a paciência e o amor e a longanimidade que são frutos do Espírito. Isso vai garantir que você não ofenda ou escandalize seus irmãos, ou melhor ainda, o Espírito de Deus vai garantir que você não cause traumas ou feridas profundas que vão acompanhar essas pessoas pelo resto de suas vidas. Aprenda a semear a boa semente do reino de Deus e não as feridas acusatórias de Satanás. Apocalipse 12:10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O acusador de nossos irmãos. Eu acho que esse é um título que você não vai querer ter no seu currículo, né? Este não é o seu papel no reino de Deus. Fomos chamados para viver em comunhão e manifestar o amor a Deus e ao próximo, como Jesus nos ensinou. Se tiver que discordar, o faça com sabedoria e amor. E lembre-se que Jesus disse que o seu Espírito é que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero agradecer você por ter ficado até aqui, né, por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe abaixo a sua opinião, suas dúvidas, suas críticas, né? E que o Espírito Santo seja o nosso guia em busca de uma interpretação correta e coerente da palavra de Deus. Um abraço, se Deus permitir, até o próximo vídeo.